Bom dia, Márcia. Bom dia, Eustáquio. O Rocha me disse que Yes. está com dificuldade de conectar, enfim, vamos ver se ele consegue entrar. E aí, hoje estamos falando já com os resultados na mão, primeira semana, né, de novo, né, todo mundo sabe que a gente grava na sexta, né, e isso aqui sai no domingo, ou seja, nesse domingo estão faltando exatos 3 semanas para a eleição, né, e o horário gratuito começou na sexta-feira, né, o horário de televisão de propaganda começou na sexta-feira. Roberto, eu queria começar a fazer uma análise, porque assim, essa eleição do primeiro turno me surpreendeu muito, né? Surpreendeu todo mundo, né? Depois a gente pode até discutir aí os institutos de pesquisa também, que erraram bastante no resultado final aí, e nos resultados estaduais, principalmente. Agora, o que mais me surpreendeu é a força do bolsonarismo, né? O Bolsonaro ganhou, vamos dizer assim, entre três segmentos do Congresso, né? Ele consolidou uma bancada federal, uma bancada no Senado e uma bancada de governadores muito grande, muito mais do que eu imaginava, né? Então, assim, o bolsonarismo saiu com uma força que eu não imaginava de jeito nenhum, e principalmente o seguinte, ele consegue colocar o pé muito forte no Sudeste, no Sul, né, e no Centro-Oeste. Tá? Então, aquela visão que eu tinha, que eu aprendi com o Alberto, que eu concordo com o Alberto, né, que o Lula é favorito, né? E eu até exagerava, eu dizia que o seguinte, que o Bolsonaro não tinha competitividade, não tinha condições que eu imaginava até a semana passada, que ele não tinha condições nenhuma de ganhar as eleições. Com o resultado das urnas, eu acho que o Bolsonaro é competitivo. Tá? Agora, eu não sei, por exemplo, a Luciana deu uma entrevista dizendo que não existe favoritismo. Eu não sei se é por aí, mas eu acho que, no mínimo, o Bolsonaro virou competitivo pela essa força da máquina. Tá? Por exemplo, em Minas Gerais, o Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte, tá? O lugar que o Calil foi prefeito de Belo Horizonte. E agora, no segundo turno, né, a maioria dos prefeitos de Minas Gerais vão entrar na máquina para apoiar o Bolsonaro. Eu liguei para uns amigos meus de Belo Horizonte, de Minas Gerais, para perguntar sobre o voto Luzema, como é que é esse negócio. E vários me falaram que é o seguinte, que eles estão putos com o Zema, porque eles votaram no Lula e no Zema, e agora o Zema passou direto para o lado do Olha Bolsonaro. aí, essa é informação importantíssima. Isso que é a minha dúvida. Eu não sei, né, se essa máquina do governo de Minas, de São Paulo, porque o prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, presidente, todo mundo com o Bolsonaro, eu não sei até que ponto que essa máquina de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ela vai se contrapor a essa outra coisa que o Lula está fazendo, que é conseguir apoios do Fernando Henrique Cardoso, né, dos economistas do Plano Real, de artistas, e principalmente da Simone Tebet. Eu acho que a Simone Tebet ela vai ser o fiel da balança, porque ela teve 4% dos votos, e basta metade desses votos ir para o Lula, né, que ele ganharia a eleição num quadro de estabilidade. Ó, Eustáquio, você sabe, eu gosto muito da Luciana. Se ela tivesse aqui, eu falaria o mesmo que eu vou falar agora, não tenho problema nenhum. Eu acho que a Luciana, ela talvez ali, ela esteja negligenciando os modelos científicos existentes, ela não está usando modelo nenhum. Né? Eu aprendi recentemente isso com você. Né? Você falou para mim, um caráter reservado, né, Eustáquio? Reservado que eu digo, não público como um diálogo desse. Você falou para mim, Alberto, eu gosto que você vá lá e faz uma afirmação. Né? Por que eu vou lá e faço uma afirmação? Porque eu tenho um modelo científico, você tem os dados, você tem um modelo científico, você faz uma afirmação. Se você errar, você vai ter que rever o modelo, vai ter que usar outro. Né? Quando a Luciana não faz nenhuma afirmação, ela não está recorrendo a nenhum modelo científico. Entendeu? Não está recorrendo a nada. Não, esse é que eu acho que é o problema. Roberto, deixa eu fazer uma coisa entre você e o Luciano. Eu acho que você está certo.
eu admiro muito essa firmeza que você tem, que você tem um modelo e de definir um modelo, mas eu acho que o que a Luciana está falando é que o resultado do primeiro turno, ele até, num certo sentido, ele contraria seu modelo, porque pelo seu modelo de rejeição do Bolsonaro, não se esperava que o Bolsonaro tivesse uma força tão grande, elegendo pessoas como Pazuello, Damares, Não, etc, peraí. Não, etc. peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não fale desses resultados. Fale da votação de Bolsonaro. Eu pensei que você ia dizer, o seu modelo pode estar errado por causa da votação de Bolsonaro. Desses não. Peraí, Eustáquio, vamos lá. Lula cansou de eleger ex-ministro. Lula elegeu ex-ministro, governador da Bahia, governador de Minas, prefeito de São Paulo e presidente da República, sem contar deputados. Não tem nada de anormal. Quando você vê o desempenho do que a gente hoje denomina bolsonarismo, pega a reeleição de Fernando Henrique, vê quantos governadores do PSDB ele elegeu, quantos deputados do PSDB, quantos tudo. Você entende? O cara está no poder. Se você põe um ministro, colocou o ministro, ele tem visibilidade. Ele tem duas coisas, um ministro tem. Ele tem a visibilidade midiática imensa e ele cria uma rede de relações muito importante, rede de relações com elite, jornalistas, empresários, enfim, todo tipo de gente. E aquilo é meio caminho andado para conseguir um cargo eletivo. Então não tem nada de surpreendente ter um ex-ministro Bolsonaro que vai ser eleito governador de São Paulo, um ex-ministro Bolsonaro que vai ser eleito governador do Rio Grande do Sul, senador pelo Rio Grande do Norte. Não tem nada de surpreendente nisso. Todo presidente consegue fazer isso. Aí você vai dar um nome, né? Quando o Lula conseguiu, olha o avanço do petismo, olha o avanço do PSDBismo, olha o avanço do bolsonarismo. É preciso ter essa leitura, entendeu? É uma leitura que tem a ver com ter mídia, ter recursos de poder. Você tem recursos de poder, você consegue avançar em outras áreas. A presidência é um grande recurso de poder. Mas no voto também, no voto, o Bolsonaro ficar com 43%, 44% é acima do que a gente imaginava. Sim, aí eu posso até. Só um minuto, Márcia, eu posso até dizer a coisa do modelo, né? Talvez tenha alguma coisa aí que você tem a avaliação de governo como preponderante, mas tem alguns fatores intervenientes, tá? Agora, quando a Luciana afirma que pode dar qualquer coisa, ela simplesmente despreza, né, duas coisas analíticas. De novo, podem estar erradas, a gente vai saber depois da eleição. Por isso que eu digo, ela não tem ancoragem analítica. Primeiro, empiricamente, quando você dá o voto no primeiro turno, você repete no segundo, pouca gente muda. E quando muda, o efeito líquido é 0. 0,5% vai mudar de Lula para Bolsonaro, 0,5% de Bolsonaro para Lula. Sendo assim, isso pode estar errado, mas é uma ancoragem, ela não tem essa ancoragem. Sendo assim, Lula ficou a 1,6, 1,7 de ganhar. Então, Lula é favorito. Ponto final, acabou, entendeu? É isso que eu digo. Deixa eu trazer um ingrediente, de novo, não estou aqui para defender a Luciana, mas ela trouxe em outras conversas um ingrediente importante que talvez seja o ingrediente faltando nos modelos que levam em conta somente a rejeição do presidente, que é o surgimento desse voto, vamos dizer assim, mais, vou chamar de ideológico, mas essa não é uma boa palavra, é esse voto das pessoas que entraram nessa seita chamada bolsonarismo, e que começa a aparecer, que algumas pessoas chamam de polarização, que é pessoas que vão votar no Bolsonaro, apesar do desempenho econômico, porque estão envolvidos, né, nesse conceito seita. Tá? Então, esse talvez seja o ingrediente que se soma ao ingrediente da questão econômica, que sim, é muito importante para a maioria da população, mas que começa a aparecer, né? Nós ouvindo alguns das candidaturas, nós vemos que elas insistem, o Nico Lorenzoni aqui no Rio Grande do Sul, insistem numa linguagem, tá? Que parece o do conto da Aya, né? Ele insiste, ele não era isso no passado. Se tu vê uma foto no passado, era apenas um político conservador medíocre. Ele agora passa a ser um político com uma linguagem messiânica que fala de Deus, eu e minha mulher somos um único corpo. Ou seja, está criando uma coisa ideológica que talvez explique vamos dizer assim, essa inadequação na pesquisa, além, obviamente, da questão do censo, além, obviamente, das pessoas que não responderam pesquisa, porque havia um movimento dessa seita messiânica para não responder às pesquisas,
que são um ingrediente que eu acho que falta um pouquinho. Nenhum modelo, a gente tenta em física fazer modelos super simples, mas de vez em quando a gente cede e coloca elementos um pouquinho mais aglutinadores, e eu acho que olhar esta seita que é recente, tá? E, portanto, é muito difícil fazer uma análise de longo prazo do crescimento dessa seita, é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração nesse momento, né? Aqui no Sul houve um segundo erro, que foi o crescimento, né? Além do que as pesquisas indicavam do Onyx, tá? E, ao mesmo tempo, com um crescimento do Edgar Preto. Mas o crescimento do Edgar Preto estava mais ou menos previsto nas pesquisas, porque mostrava uma chama de uma derivada, né? Vinha crescendo, então, até o dia da eleição, ele tinha um espaço, né, de crescimento, e ele estava crescendo em cima do leite. E o resto, o pessoal vendo, fazendo aquele famoso voto útil gaúcho, para tentar tirar, vendo que o PT crescia, para tentar tirar, muita gente pode ter migrado do leite para o Onyx, umas jogadas que no passado o Rio Grande do Sul fez e que sempre deu errado, né? Quase vamos para o segundo turno, de novo, tentando evitar o PT, vamos para o segundo, quase chegamos aí para o segundo turno do PT. Então, assim, é um momento tensionante, né? E que a gente vai ter que convencer para, vamos dizer, ter uma direita que come de garfo e faca contra uma direita que come com a mão, né? A gente vai ter que fazer o voto útil aqui no Sul, que é muito difícil, porque, vamos dizer, o leite também não está ajudando muito. Então, temos um problema nas pesquisas? Acho que sim. Acho que sim. Eu não sei o tamanho dessa barra de erro. Ele tem um erro, e eu acho que esse erro chama-se esse crescimento dessa, vamos dizer assim, dessa seita messiânica, que é muito maior do que o bolsonarismo. Ela bebe, mas mesmo se nós tirarmos, se o Bolsonaro não for presidente, ela vai continuar existindo, como continua existindo esse movimento de direita nos Estados Unidos. Agora vamos ouvir um cara de um estado fundamentalmente bolsonarista e lavajatista. Permitiram a eleição de Sérgio Moro, permitiram a eleição de Sérgio... E do Dallagnol. Olha, eu apanhei um pouco com a internet aqui hoje, mas eu ouvi boa parte da conversa. Eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu, por exemplo, digo, a primeira pergunta, o que seria o Bolsonaro sem o Centrão? Eu tenho uma pergunta para você, Rocha. O Putin está sendo retirado da Ucrânia ou não? Todo mundo está dizendo que só da Ucrânia, hein? Não, vai lá, a eleição, é só uma provocação. É o seguinte, do jeito que o Rocha errou no Paraná, ele vai errar na Ucrânia também, viu? O que seria do Bolsonaro sem o Centrão? Então, isso remete a uma outra questão. O que será o governo do Bolsonaro, um eventual segundo governo do Bolsonaro? Eu acho que ele não vai governar. Quem vai governar é o Centrão. O Bolsonaro... Quando alguém fala em bolsonarismo, o resultado do Bolsonaro nas eleições parlamentares, eu pergunto, o que é o bolsonarismo em matéria parlamentar? Certo? Qual é o tamanho? Até agora ninguém me respondeu. Qual é o tamanho do bolsonarismo em matéria parlamentar? 50 deputados, são 50 deputados. Exatamente. Tá? É a conta que mais ou menos eu tenho, mas eu pergunto, as pessoas não me respondem. Então, Bolsonaro, o que é o bolsonarismo no Congresso Nacional? Certo? Eu acho que 50 deputados e, no máximo, 15 senadores. Certo? Sendo generoso. Tá? Então, eu acho que o que vai acontecer no eventual segundo mandato do Bolsonaro é que nós vamos ele vai vagabundear, como ele vagabundeia, não vai fazer nada, certo? E o Centrão vai governar, né? Vai tomar conta do governo e vai governar. Esse é o quadro que nós temos, né? Portanto, na minha opinião, é uma coisa que não tem futuro se o Bolsonaro ganhar a eleição, certo? O segundo ponto, né, aí entra, a gente tem que olhar para dentro das campanhas, né, do Bolsonaro e do Lula, para ver o que foi projetado, certo? O Bolsonaro projetou ter um segundo turno, né? O Lula, a campanha do Lula foi projetada para ter 2 turnos, certo? A prova disso é que a Folha de São Paulo divulga essa semana que o Lula tem 49 milhões de reais para gastar no segundo turno, o Bolsonaro tem 18. O esforço do Bolsonaro para conseguir o segundo turno consumiu quase todos os recursos dele.
E a campanha do Lula projetou para ter 2 turnos. Então, o Lula chegou no finalzinho, nas últimas 2 semanas, ele viu a possibilidade, a campanha do Lula viu a possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno. O que fez? Fez um sprint, tentou, não conseguiu, vai se reorganizar e vai para o segundo turno, né? Eu acho que, olhando isso racionalmente, não mudou muito, certo? A campanha do Lula está posta, o Bolsonaro deu um escorregão agora com essa coisa do Nordeste, certo? Eu acho que ele envenenou o Nordeste, vai ter o volume de voto que vem a favor do Lula, aumentando as diferenças no Nordeste, é maior por conta disso e por conta da seguinte circunstância. Quem trabalha com campanha sabe disso. Terminou o primeiro turno, né? Você deixa de ter a ação dos deputados estaduais, federais e dos senadores, onde não vai, né? Acabou isso. No segundo turno não tem mais isso. E em alguns estados, onde teve eleição definida no primeiro turno, você já não vai ter mais campanha de governador. Como ficam esses exércitos? Eu pergunto. Como fica o exército do Ratinho no Paraná, que no primeiro turno operou a favor do Bolsonaro? Ele vai operar para o Bolsonaro na mesma intensidade que ele operou no primeiro turno? O Ratinho tinha aqui no Paraná cerca de 800 deputados trabalhando para ele, certo? Agora é o seguinte, esse cara foi todo mundo para casa, e essa gente não se move sem dinheiro, certo? E não se move por ideologia. O que eu digo para vocês é que o exército do PT aqui no Paraná, que estava na rua no primeiro turno, vai estar engrossado agora no segundo turno por gente que não estava no primeiro turno por conta da disputa regional aqui, né? Eu tenho informações de que na Bahia, no Sergipe, por exemplo, onde o candidato do PT largou muito atrás no governo do Estado e virou o primeiro turno quase ganhando a eleição, os prefeitos que estavam no palanque dos adversários, apoiando o Bolsonaro, já pularam todos para o lado do candidato do PT, que vai ganhar a eleição, né? Que está com a mão no caneco, não tem como perder. Então, eu imagino o seguinte, que a gente tem que olhar essa realidade eleitoral aí, essas escaramuças eleitorais, né? O Lula trocou o comando da campanha dele no Rio de Janeiro. Quem assumiu agora foi o Paes e os 2 Maia, né? Eu acho que muda tudo para o Lula no Rio de Janeiro. Ô, Rocha, no Rio, que eu vi lá, foi o seguinte, tá? Foi isso que você falou, mas tem uma matização aí. Eu vi que, politicamente, o Eduardo Paes vai cuidar da Zona Norte e Zona Oeste da cidade do Rio, o Freixo vai cuidar da Zona Sul, o Rodrigo Neves vai cuidar de Niterói e São Gonçalo, e o André Siciliano vai cuidar da Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense, eles conseguiram o apoio do Vaguinho. O Vaguinho é prefeito de Belfort Roxo, e o Vaguinho elegeu a mulher a mais votada do Rio. A mulher nunca se meteu com política, a mulher elegeu a mais votada do Rio. Então, esse Vaguinho é um homem de máquina, né? Ela chama Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho. Aumentou a bancada feminina na Câmara, ela ajudou a aumentar. Ajudou. Levando o nome do marido. Do marido. Agora, eu acho o seguinte, tem esse ingrediente do Rio. Em Santa Catarina, que ninguém dava nada pelo PT, o candidato do PT foi para o segundo turno, né? Isso mantém a tropa com sangue na boca. No Rio Grande do Sul, o Preto quase foi para o segundo turno. Agora, eu estava dizendo o seguinte, que não seria bom, assim, vou confessar isso aqui, assim, não seria bom que o Preto fosse para o segundo turno. O PT no segundo turno de Santa Catarina é uma coisa boa, mas no Rio Grande do Sul não seria, porque nós teríamos o crescimento do antipetismo no segundo turno contra o Preto, né? Indo o Leite, certo? Distende, você mantém a tropa petista na rua e ela vai trabalhar para o Lula e vai votar enfim, vai concentrar as forças dela no Lula, né? Não vai ficar... Eu acho que espero que estejas correto. A tropa está na rua pelo Lula, mas eu não sei se vai ter essa migração. Eu sei, mas ele está liberado da disputa local. E em São Paulo, onde na minha opinião, foi o maior problema, certo? Essas teorias todas que se criam não levam em consideração isso. Em São Paulo teve um problema. O Alberto pode falar com mais propriedade disso do que eu, mas parece que o Haddad cometeu um erro, que, na minha opinião, foi o mesmo erro que foi cometido em 2018. Certo? Ele concentrou a pancadaria dele em cima do Rodrigo, né? E esqueceu o Tarcísio, né? E, como aconteceu em 2018, ele concentrou a pancadaria em cima do Alckmin, certo? E bateu um pouco no Ciro, que achava que é aí que vinha o perigo contra ele,
E esqueceu o Bolsonaro. Quando ele olhou para o Bolsonaro já estava no segundo turno e a vaca tinha ido para o brejo. Né? E parece que estão corrigindo isso em São Paulo, né? E eu acho que tende a melhorar. Assim, você pode... Não, mas espera aí, ô Rocha, parece que estão corrigindo, não, só tem um adversário agora. Se ele bater no Rodrigo, não faz sentido, entendeu? Entendeu? Aí é o seguinte, por fim, essa questão do Bolsonaro competitivo. Eu vou confessar para vocês, se alguém algum dia imaginou que o Bolsonaro não fosse competitivo, pelo amor de Deus. Não, né? eu imaginei, Rocha, Bolsonaro, eu achava que ia ter impeachment do Bolsonaro, eu achava que o Bolsonaro ia ficar lá atrás. Você achava que ia ter impeachment do Trump? Você achava que ia ter... Sabe o que é? Sabe o que é? Eu detectei o que aconteceu com a sua personalidade, Eustáquio. Você foi treinado no rigor da estatística. Só que você passou a conviver com muita gente de ciências humanas. Aí desandou completamente a sua cabeça. Você tinha uma cabeça aprumada, depois ela desandou, Eustáquio. Sabe o seguinte, não, mas agora eu estou andando com a Márcia, que é física, aí minha cabeça está voltando para o lugar. Mas com humanidade sem fazer bullying com as outras áreas do conhecimento, como o Alberto costuma fazer. Não, bullying não, eu estou fazendo uma coisa realista, falando uma coisa realista. Olha, a história do Bolsonaro competitivo, assim, o Bolsonaro, ele larga e ele fica ali com 33%, 34%, 35% o tempo todo, certo? É uma renitência, é uma resiliência fantástica. Deixa eu pegar o gancho que você falou. As pesquisas estavam certas com relação à estabilidade. Uhum. Só que a média do Bolsonaro estava abaixo do que foi. Só isso, entendeu? Mas Alberto, a resiliência dele não dá para deixar não dá para desconhecer a musculatura dele. O que mudou de 2018 para cá é o seguinte, é que o Bolsonaro era antissistema, certo? E cresceu surfando em cima dessa onda. Agora, o Bolsonaro está com a máquina na mão, né? Com o centrão do lado dele, certo? Isso faz toda a diferença, né? Quem bancou a vida do Bolsonaro, ele depositou nas mãos do Centrão. O Centrão que conduziu ele até aqui. Então, é uma coisa de máquina com máquina. Agora, o PT sabe operar a máquina, certo? O PT ganhou quase todos os estados do Nordeste, está disputando outros lugares, tem aliados em todo canto. Então, é o seguinte, não dá para desprezar e achar que agora o Bolsonaro cresceu, vai ganhar a eleição. A coisa continua, concordo com o Alberto, o Lula continua sendo favorito. Eu até digo o seguinte, só se errar muito para perder essa eleição. Não, deixa eu falar assim, meus erros aqui. Ó. Naquela época que estava Rodrigo Maia na presidência da Câmara, o Bolsonaro estava com a pandemia, com a crise econômica, etc. Ele estava na lona e existia a possibilidade de impeachment. Estava crescendo e tal. Só que aí é isso que o Rocha falou. Ele deixou de ser antissistema para cair no braço do Centrão. Então, aí o impeachment foi para o saco. Mas, no final do ano passado, o Bolsonaro estava com menos de 30% nas pesquisas. Mas foi o pior momento da economia, né, Eustáquio? Exatamente. Então, assim, você entendeu? Teve um período que ele não era competitivo. Agora, aí, com toda essa máquina que ele fez aí na economia, né, com orçamento secreto, com redução de preço de gasolina, redução do imposto, que ele está julgando esses problemas para o ano que vem, né? Aí o que ele fez? Ele conseguiu reduzir a inflação, né? Nós tivemos 2, 3 meses aí de deflação, reduziu o preço da alimentação, não reduziu muito, mas reduziu, né? O tomate estava R$15 o quilo, agora ele está R$5 o quilo, né? A cenoura, etc. Então, assim, ele tomou uma série de medidas, auxílio Brasil, agora antecipação do auxílio. Então, ele se tornou competitivo na medida que ele fez esse movimento. Ele entregou o governo para o Centrão e julgou os problemas da economia brasileira para o ano que vem. Né? E aí ele consegue apresentar algum tipo de resultado. Tá? Então, esse movimento, eu não estava prevendo isso. E por causa desses dois movimentos, é que eu acho que ele se tornou competitivo. Eu achava que ele não era competitivo há um ano atrás.
Eu queria aproveitar de vocês aqui, assim, os três, que mexem com números, muito mais do que eu. Eu fui fazer direito para não mexer com número. É outro que ficou com a cabeça torta. Eu vou perguntar o seguinte a vocês. Eu vi muitas análises, olhando e tal. A análise que eu achei mais razoável do elemento que impediu a vitória do Lula no primeiro turno foi aquele lance da abstenção. Né? De fato, a abstenção ela foi maior do que na eleição passada. Foi 0,6 pontos, rapaz. Foi 0,6 pontos maior, muito pouco, Rocha. Não, eu sei, é muito pouco maior do que da passada, mas ela foi grande. O branco e nulo foi muito menor. O branco e nulo foi muito menor. Mas aí, eu olhando isso, eu vi o seguinte, aí eu fui atrás dos números e vi lá que as menores abstenções, certo, foram nos estados do Nordeste. Tem estado do Nordeste que teve 17% de abstenção, vários deles, né, com 17%. Santa Catarina também teve 17%, mas o resto foi 20%, 22% e tal. E lá foi 17%. Se isso é um elemento importante, eu acho que a tendência é o Nordeste ter menos abstenção ainda no segundo turno, porque a mobilização lá, né, o Exército Vermelho vai entrar em campo. A abstenção geralmente aumenta no segundo turno, né, Alberto? Aumenta um ponto, de 1 a 3, 1 a 3, tá? Então, eleição, na verdade, a abstenção média aumenta 2,5, tá? 2,5. Esse é o padrão. E o nulo e branco cai. O nulo e branco foi o menor da história. Caiu 4 pontos em relação à eleição passada. O menor de todos os tempos. O nulo e branco para presidente. O que confirma essa ideia de que está tendo uma, vamos dizer assim, polarização é uma palavra ruim, mas as pessoas estão votando mais ideologicamente, se é uma melhor palavra. Ou seja, nós estamos tendo uma mudança menos na pessoa e mais naquela ideia, seja bolsonarismo ou lulismo. Então, essa eleição, Márcia, essa eleição foi a eleição que os dois primeiros candidatos tiveram o maior percentual da história da redemocratização. Ela equivale a 2016, a 2006, que foi 90%, agora foi quase 92%, foram nos dois. É quase que aquilo que o Alberto falou, é quase que um segundo turno antecipado. Sim. 2 segundos turnos. Realmente, a votação da Tebet e do Ciro, que foi mais baixa do que estava previsto. E essa mudança, eu não acredito que seja resultado, a mudança dos pequenininhos, porque o erro dos pequenininhos, quando tu faz a pesquisa eleitoral, é mais baixo do que os 2%. Tá? Então, esse foi erro mesmo, e as pesquisas têm que achar a fórmula, e provavelmente é um erro da votação de última hora, que a pessoa vai lá na última hora e sai, né, do Ciro e Tebet e migra para os dois candidatos. Agora, se algum erro houve na campanha do Lula, eu acho que foi bater demais na pandemia. Deixa eu trazer aqui uma coisa que eu ouvi um dia depois da eleição, uma conversa de rodoviário, eu estava indo para Santa Maria para dar uma palestra. A pessoa dizia assim, era uma pessoa bolsonarista, dizia assim, ó, se ele, e aí leia-se o presidente, né, conseguiu acabar com a pandemia, olha o rediscurso, vai conseguir acabar com a fome. Tá? Então, como nós não temos mais pandemia, essa história está sendo recontada dentro da seita. Tá? Então, história... muitas vezes no Brasil a história ela tem certezas porque ela pode ser reescrita e recontada. Então já terminou, está todo mundo sem máscara na rua, então sentindo-se como fim da pandemia, e diz quem é que acabou, quem é que está na presidência. Então, mas sabe o que é isso? Isso daí só mostra o seguinte, a pessoa já está decidida em quem votar, é aquela velha história da psicologia cognitiva, já decidiu, os argumentos já se arruma depois, são de menos. Arrumou um argumento, ele acabou com a pandemia, vai acabar com a fome, pronto, ele não vai mudar, esse voto não vai mudar. Eu queria perguntar para o Alberto e para o Rocha, como é que vocês estão vendo aí a participação do Ciro PDT, né? Ciro PDT e Tebet PMDB no segundo turno. Se o Ciro agora... Na vitória do Lula. Se o Ciro agora for para Paris, ninguém vai notar. Ele pode ir para Paris à vontade, ninguém vai perceber, ele se tornou um cara absolutamente irrelevante. A votação dele foi irrelevante, né? A forma com que ele apoiou foi irrelevante. Eu tuitei, né, o que a Simone Tebet revela sobre o Ciro, né?
vamos pensar, toda a postura da Simone Tebet, né? Ela fez a campanha, teve uma votação ridícula, mínima, 4,16% a votação. Não, Ela fez a votação histórica do PMDB que ela teve. Ela fez de um limão à limonada, né? Como se diz, ela fez de um limão à limonada. Aí ela pega essa votação, no mesmo dia ela declara que já está decidida, faz um discurso contundente, curto, direto, né? E se posiciona. Olha a diferença com relação ao Ciro. Tá? O Ciro era para ter feito isso há 4 anos atrás. Era para ter feito o que a Simone fez há 4 anos atrás. É a decisão de político. Ela disse, vou arregaçar as mangas e vou fazer campanha. Se o Ciro tivesse feito isso há 4 anos atrás, ele não teria esse desempenho pífio que ele teve agora, né? E ele poderia repetir essa postura agora. A Simone teve uma postura de pessoa adulta na política. O Ciro teve uma postura infantilizada na política, de uma criança na política. Né? Fez um discurso meia-boca, um pronunciamento meia-boca, não pronunciou o nome do Lula, disse que a democracia não está sob ameaça. A Simone disse que a democracia está sob ameaça. O Ciro não, a democracia não está sob ameaça. Quer dizer, não é um discurso político. Uma coisa é a análise que eu faço, outra coisa é que um político se posiciona. A Simone, você viu, a Simone deu a linha que todos os PSDBistas usaram depois, ela que pautou, né, para apoiar Lula. Né? Os PSDBistas que apoiaram Lula após a Simone, todos esperaram por ela, disseram, não, estamos apoiando Lula porque o outro ameaça a democracia. Ela deu uma linha, ela lidera um grupo. Ciro não lidera ninguém. Roberto, eu acho o seguinte, a Simone, concordo em gênero, grande número que você está falando aí, perfeito a tua análise. Eu só agregaria o seguinte, de fato, a votação dela não foi tão expressiva, mas ela criou uma coisa importante, ela criou uma empatia com o eleitor, tá? Inclusive daqueles que não votaram nela, certo? Porque ela foi uma pessoa que fez uma campanha bonita, propositiva na televisão, quando foi para o debate, ela não agrediu, certo? Ela teve uma postura, assim, de gentleman, né? Ela de uma elegância. Gentleman não. Isso é machismo, isso é misoginia. Ela vai para o debate, ela vai para o debate e não agride nunca. E quando ela é agredida, ela reage em alto nível. Entendeu? Então, ela criou uma empatia com o eleitor, que eu acho que aí entra um ingrediente, o Lula não é bobo, certo? Ele recebeu o apoio da Simone Tebet, tá? E vai fazer pronunciamento, fez pronunciamento conjunto com ela, certo? E eu acho o seguinte, ele vai levar ela para o horário eleitoral. Ele vai levar ela para o horário... Ele vai levar ela para o palanque hoje à tarde. Não, já foi dito isso. Já foi dito que ela vai estar no horário eleitoral. Já foi dito. E vai dizer que ela vai para o governo, vai colaborar com o governo. Isso aí, sabe, passa um sinal. Veio Armínio Fraga, Malan, e dá essa turma toda dando apoio, Fernando Henrique Cardoso e tal, todo mundo vem nessa esteira. Aí entra uma figura igual a Simone Tebet, tá? E vem e chancela, né, um eventual governo. Certo? Eu acho que isso é um passo para o centro de grande importância. Né? De grande importância. Eu acho que aí, essa coisa do Armínio Fraga, do Malan, isso aí são placas tectônicas. O apoio do Ratinho para o Ciro, para o Bolsonaro, do cara de Minas, o Zema, do Rio de Janeiro, para o Bolsonaro, isso não muda muito, porque eles já estavam com o Bolsonaro no primeiro turno. O eleitor que fez a dobradinha Zema-Lula no primeiro turno, ele vai votar no Lula de novo, independentemente do que Zema diga. Né? Então, eu acho que isso aí, muito mais do que o Lula dizer quem vai ser o ministro da Fazenda, é um sinal muito eloquente, entendeu? Para a sociedade que está neutra, que está olhando, que está observando e que vai votar no dia 30, meio imune a essa pancadaria que a Márcia chama de polarização. Sabe, aqui em Curitiba eu tenho visto assim, muita gente, tá? Próxima a minha, que tem uma rejeição enorme, uma bronca com o PT imensa, certo? Olhando assim, dizendo, não, eu vou votar no PT. Deixa eu só acrescentar uma coisa da Simone. Eu acho que ela tem uma coisa que é visão, tem 1000 restrições, algumas votações que ela fez no Congresso, mas ela tem uma visão política, no sentido de que ela constrói lá atrás um certo comportamento na CPI e que vai mantendo aquele padrão. Ela é incisiva, ela põe o dedo na ferida, mas, ao mesmo tempo, ela mantém um
um certo equilíbrio, comporta-se como uma pessoa adulta, né? E equilibrada, que te traz uma tranquilidade quando ela fala. E ela mantém isso lá na CPI, na campanha, mas vem com uma conta, porque não sei se vocês perceberam na manifestação dela, ela diz, ela está trazendo questionamentos ou questões a serem incluídas na agenda do PT. Então, ela está mandando uma mensagem que não é para a população em geral, concordo, a população em geral ela traz essa firmeza, essa simpatia, essa boa educação, mas para um setor econômico, ela está dizendo, olha, estou trazendo questões, né? Essa adesão não vem de graça, ela vem com uma conta a pagar. Ô, Márcia, então, isso... só para falar sobre isso, por exemplo, tem uma coisa que a Simone está falando que eu não entendo porque que até hoje o Lula não falou, que é o Ministério Paritário de Gênero. É uma coisa simples. O Macron fez isso na França, o pessoal fez na Espanha. Não é simples. O Boric fez no Chile. Não é simples, não. Não é simples, não. Não é simples, não. Quando o Lula pegar os partidos, fala assim, vocês vão indicar ministro, aí ele fala assim, tem que indicar ministro mulher, não pode indicar ministro homem. Desculpa. E aí ele fala, não é simples, não. Olha aí a prova que sua cabeça entortou com esse convívio lá na ENSE, lá com Ciências Humanas. Entortou geral. Vou dizer assim, o meio político, mesmo o meio de esquerda, é como a gente chama, é cheio de esquerdomacho, tá? Que são, assim, tem tensões. O Lula vai ter que fazer uma composição muito tensionada, e ninguém vai me dizer, não, ele vai ter que escolher os mais capazes e não sei o que. Não, é uma escolha política e ele vai ter que fazer esse equilíbrio político. E é difícil para ele fazer esse equilíbrio político quando eu estou num meio que é dominado por homens. Então, é muito difícil para ele fazer agora essa promessa. Mas, certamente, na hora que ele tiver que fazer, vai ter alguém tensionando, tá? Para que isso aconteça, porque é importante. E aproveito o gancho para dizer, se algum ganho surpreendente nesse momento em que a gente tem o presidente usando dinheiro numa campanha messiânica, é o fato que houve um crescimento de candidaturas identitárias oriundas de movimentos sociais. Tá? E aí eu pego bem amplo, não é só gays, negros e negras e mulheres, mas pessoas indígenas, mas pessoas vindas dessa construção social, tá? O que é uma coisa surpreendente quando a gente vê que tem essa coisa, vamos dizer, super messiânica acontecendo no Brasil. O que significa que embaixo de toda essa polarização, a gente tem uma outra coisa acontecendo em microescala, que é o que o Alberto odeia, que é o identitarismo, tá? Mas que eu gosto mais de chamar de mobilização social, que vai tensionar, em caso o Lula ganhe, de ter um ministério com maior participação de mulheres, com maior participação de negros e negras, que traga esses elementos. O que é tensionante mas é necessário, gente. A gente não muda as coisas sem mudar as coisas, então a gente precisa trazer esse ingrediente, sim, a gente precisa pensar em nomes, né? Mais nomes de mulheres, mais nomes de negros e negras, quem sabe o prometido Ministério Indígena, a gente precisa trazer essa diversidade, vamos dizer assim, adicionar essa, a gente chama condição de vínculo em física, quando tem que resolver uma equação, mas tu tem que resolver junto isso, a gente chama de condição de vínculo. A gente vai ter que colocar, na hora de montar os ministérios, condições de vínculo, sim, e é a evolução natural do país. Ó, que coisa interessante. O Rocha está com dupla identidade, ó. Além da... ele quer aumentar a presença masculina. E para dizer o seguinte, que no Paraná, o Renato Freitas conseguiu se eleger deputado estadual, né? Que é uma coisa incrível, ninguém imaginava isso. Aqui aconteceu o seguinte, não só isso, ele se elege, eu estou aí, mas eu não sei como é que eu desfaço isso. Ele se elege... Tem dois hoje. Ele se elege e tem uma coisa extraordinária, que é o seguinte, os 4 vereadores que participaram da comissão lá, que se envolveram mais no processo de cassação dele na Câmara, os algozes dele, certo? Somadas as votações, porque eles também concorreram nessa eleição, somadas as votações deles, não dá do Renato. É uma coisa extraordinária, entendeu? Eu acho o seguinte, que nessa eleição nós tínhamos duas
novidades benfazejas aqui, né? Tem um deputado estadual do PT, eu sempre me preocupo muito com o problema da esquerda no Paraná, porque a esquerda ela é historicamente frágil aqui, né? O PT sempre foi muito frágil e tal. No Sul, de modo geral, também. Mas no Paraná, o PT nunca governou, né? Teve uma senadora uma vez que foi a Gleisi eleita, numa circunstância muito especial, mas nunca teve. Então, eu fico olhando para ver a renovação, porque tem que se livrar das figuras velhas, históricas, né? E caminhar para coisa nova. E assim, é extraordinária. E travou. Ele ia falar, olha só, teve a segunda mais votada do PT lá, chama-se Carol D'Artora. Ela ficou atrás, dentro da nominata do PT, da Gleisi somente. É uma mulher negra de 30 anos de idade. Isso aconteceu com muita frequência. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vou te contar um caso. Minha esposa disse, olha, me arruma alguém aí para votar para deputada estadual aqui em São Paulo, né? Que seja mulher periférica negra. E tá bom. Aí liguei para uma pessoa e pedi para essa pessoa me indicar. Falei, minha esposa está querendo, etc. Ela ligou para um ex-ministro, né, do PT de São Paulo. Aí o cara indicou 2 ou 3 nomes e o cara respondeu dizendo o seguinte, olha, todo mundo só me pede isso. Já era um homem branco. Já era. Ninguém pede para votar em homem branco. Me dá aí um negócio de um homem branco competente, muito bem preparado, com doutorado. Esquece, né? Então, isso daí aumentou. Você vê, a Índia, Guajajara, né, teve uma votação estupenda, né? Uma votação estupenda. Roberto, só uma coisa. O Congresso, que foi eleito, a Câmara Federal, deu 18% só de mulheres, tá? Mas aumentou. Aumentou de 15 para 18. Mas aumentou, porra. Pelo menos aumentou. Podia ter diminuído. E a população não branca, os deputados não brancos, ficou em 25%. Então... Mas tem muito deputado branco que se declara não branco. Você vai ver lá as fotos do não branco, é cheio de branco. O Congresso ainda é dominado por homem branco, majoritariamente. Esses casos que você está falando são exceções. Sim, mas o que surpreende é que no momento que eu tenho no poder esse símbolo, né, do conservadorismo extremo, do atraso, as pessoas, vamos dizer assim, estão ainda com essa agenda, ela consegue crescer. Quando ela é tão suprimida... Não é não. Olha só, Márcia, deixa eu te dizer, eu discordo de você chamar de seita, tá? Porque eu acho que você está utilizando, né, com todo respeito, você está utilizando uma visão que não entende o ponto de vista do outro, do outro, a partir do outro. Né? Essas pessoas, né, é um voto conservador, essas pessoas elas têm medo de uma desagregação da sociedade. Né? Então, elas olham para alguns segmentos da esquerda, não todos, e dizem, essas pessoas ameaçam a estrutura da sociedade, eu tenho que reagir a isso. Também não é todo mundo que vota assim. Tá? Então, é nesse sentido que não é seita. E muitas dessas pessoas estão agregadas em torno de igrejas evangélicas, né, que dão uma estruturação para a vida delas. A vida delas é uma vida muito difícil, né, de periferia, muito complicada, e a igreja estrutura a vida delas, cria uma rede de relação confiável, rede de relação essa que ela pode se utilizar em momentos de dificuldade, que são praticamente a vida é permanentemente com dificuldade. Então, não é exatamente isso, né? Da mesmo modo, porque o outro lado iria dizer, não, essa coisa de votar em mulher periférica, negra, indígena, é uma seita. Também não é, né? Nenhum dos dois lados é uma seita, né? É um movimento diferente que está havendo hoje na sociedade, né? Diferente do que havia no passado, né? Enfim, a esquerda... Quando o voto conservador, tá? Quando tu tem o dinheiro numa pessoa conservadora que vai dizer que homossexual é errado, vai dizer que mulher é para ficar dentro de casa, quando tem isso sendo turbinado na tua cabeça, e é isso que eu chamo de seita, está recebendo essa informação o tempo todo de quem administra o teu país, vamos dizer, surpreendente que ainda as pessoas consigam, depois de ter essa lavagem cerebral, pensar, não, olha, as evidências mostram que uma maior diversidade torna o sistema mais eficiente. As pessoas consigam refletir nisso. Então, assim, mas, Márcia, não é uma lavagem cerebral. As pessoas acham isso.
né? As pessoas concordam com isso, está sendo mobilizado um valor já existente das pessoas. Tem meu livro, A Cabeça do Brasileiro, são valores já existentes que estão sendo mobilizados eleitoralmente, não tem nenhuma lavagem cerebral nisso. E as pessoas genuinamente acreditam, né, que você, sei lá, não digo promover, mas facilitar o casamento de pessoas do mesmo sexo, desestrutura a sociedade tal como elas conhecem. A sociedade é plural, nem todo mundo concorda que você tem que usar comportamentos inovadores. Tem gente que acha não, que os comportamentos inovadores são prejudiciais à sociedade. E a sociedade tem que conviver com esses grupos, né? São grupos diferentes. Mas tem um problema, Alberto, tem um problema que é o seguinte, quando você coloca esses valores acima dos próprios interesses nacionais, do interesse da economia, etc. Aí entra um lado que a Márcia tem razão de lavagem cerebral, de fundamentalismo. Porque você é o seguinte, olha, igual eu falo assim, o Bolsonaro administrou muito mal a pandemia. Morreram quase 700 mil pessoas. Ah, não, mas eu vou votar nele porque ele é contra o casamento gay. Isso não tem cabimento, entendeu? E o cara ser contra o casamento gay, ser contra o aborto, tudo bem, é direito do cara ter isso. Agora, o cara mobilizar esses argumentos, né, para justificar uma série de políticas que são completamente equivocadas, aí entra um elemento de seita, sim. Mas, de qualquer modo, eu só estou te dizendo, Eustáquio, que você está falando do seu ponto de vista. Se você tivesse esse mesmo debate dos outros 4 do lado de lá, eles iam dizer que nós somos seita. Você entendeu? Eu só estou tentando assumir um ponto de vista que compreenda os dois lados. Mas eu acho que tem seita de esquerda também. Tem seita de esquerda. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha, eu queria falar um pouquinho das pesquisas. Saiu um artigo meu. Só para fechar isso aí, Alberto, deixa eu dar um exemplo para vocês que eu vi um troço curioso. Eu vi no Twitter. Estava ali no Twitter e tal, aí entra um professor universitário e faz a seguinte pergunta: olha, recebi aqui uma dissertação, tá, que eu vou ter que levar para... Não sei se levo para banco ou não. A dissertação está defendendo aqui que que casamento de pessoas do mesmo sexo é um absurdo e tal, uma dissertação preconceituosa e tal. E ele não sabia o que fazer. Certo? A sugestão que eu dei é a seguinte: olha, a Constituição, o acervo constitucional te autoriza a indeferir isso de plano, né? Porque é uma agressão à Constituição. Como é que você vai levar para a banca, né, que trata de direito constitucional, uma tese, uma dissertação que é contra a Constituição, que agride a Constituição? Isso não tem cabimento. A academia tem autonomia pedagógica, científica, para mandar para o lixo essa porcaria e nem apresentar. Olha aqui. O jeito de chegar a ter coragem, a petulância de apresentar um negócio desse, certo? De dissertação, porque tem um conteúdo de seita, né? Peraí. Eu sei que você quer falar, Eustáquio, mas vamos falar um pouquinho das pesquisas, né? A gente grava na sexta, isso aqui só vai ao ar no domingo, de tal maneira que eu posso falar que ontem eu publiquei um artigo, né? É de volta para o futuro. Ontem eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo entrou em contato comigo, me pediu para publicar um artigo, né, afirmando que as pesquisas não precisam passar por revisão metodológica. Enfim, né? Basicamente, eu tenho um livro, né, que o título é Erro nas Pesquisas Eleitorais de Opinião, que é um livro que fala de erro não amostral. Eu abro o artigo dizendo isso, né? E eu aprendi muito ali, quando eu estava redigindo esse livro, sobre erro não amostral. E chama a atenção das 3 possibilidades de erro das pesquisas, né? A primeira possibilidade é a mudança de voto na reta final de quem ia votar em Ciro, em Simone Tebet, e votou em Bolsonaro. As pesquisas, se você confronta a pesquisa com o resultado eleitoral, diz isso. As pesquisas superestimaram o terceiro e o quarto colocado e subestimaram o segundo. Isso são hipóteses, eu botei no artigo como isso são hipóteses, né? Isso precisa ser estudado, as empresas de pesquisa teriam que abrir seus bancos de dados, não sei se vai acontecer, né? A segunda coisa que pode ter ocorrido, cada erro pode ter contribuído um pouquinho, esse é um dos erros, né? É um erro não amostral, né? A decisão do voto, a mudança de voto depois de realizada a pesquisa, não há muito que a pesquisa possa fazer com relação a isso. Eu estava vendo no Twitter, na última hora, disparou a procura do candidato do Bolsonaro. Um sujeito publicou aí no Twitter isso. Candidato do Bolsonaro. Isso é objeto, isso pode servir como ponto de partida para várias teses. O segundo motivo de erro da pesquisa pode ter sido
né? Esses eleitores tem pessoas muito conservadoras, está mostrado pela literatura que as pessoas muito conservadoras não gostam de experiências novas. Tá? Por exemplo, quem viaja ao mundo, quem viaja à África, tendem a ser pessoas não conservadoras. Né? Quem viaja a Orlando são pessoas conservadoras. Então, as pessoas mais conservadoras não gostam de experiências novas. Responder pesquisa é uma experiência nova, porque é raro responder pesquisa. Então, naturalmente, sem que Bolsonaro conclame, faça convocação, sem nada, pode ter uma pequena parcela das pessoas conservadoras que não queiram responder pesquisa, é uma experiência nova. Né? São pessoas muito reclusas, autoritárias, né? Pesquisa da transparência e informação. Então, outra fonte de erro que é muito difícil você contornar. E, por fim, a terceira, a abstenção. Tá? A gente não sabe para que lado a abstenção. A abstenção, teoricamente, prejudica Lula. Teoricamente, não, prejudica. Tá? É o voto popular, etc. Isso já tem dado mostrando isso. Será que isso foi responsável pela superestimação de Lula em alguns casos? Pode ter sido. Né? No segundo... Se prejudica Lula, não justifica o aumento do Bolsonaro. Tudo bem, eu concordo, mas a abstenção pode ter sido diferente. Roberto, posso fazer uma pergunta para você? Não, esse é o terceiro fator, só para fechar aí, enfim, aí vocês... Só para dizer o seguinte, o Ciro, especialmente o Ciro, fez um discurso muito virulento contra o Lula durante o primeiro turno inteiro. Né? Aqui, em Curitiba, tem um tipo de gente, certo, que realmente não fala que vota no Bolsonaro. Certo? O cara fica ali no canto dele e tal, certo? E você vê a discussão, ele fica quieto, ele e sai de lado e não fala. A impressão que eu tive é que o Ciro, em função do discurso duro dele contra o Lula, certo? Ele atraiu esse tipo de eleitor. Né? E aí, na hora que chegou ali no finalzinho, o eleitor olhou e falou: pô, esse Ciro não vai dar nada mesmo, eu vou votar no Bolsonaro. E ele retornou para o Bolsonaro. Eu fiquei com essa sensação. Pode ter sido. Isso tem que ser investigado, Rocha. Pode ter sido. É uma hipótese razoável que você está falando. Eu queria começar essa discussão fazendo um tipo de piada que eu falei para a Márcia aqui no início do programa. Mas você fez uma analogia, eu corrigi sua analogia. Viu? Mas eu vou repetir ela. Ô, Rocha, vai ter um Grenal no fim de semana, e aí eu falo que vai ser 1-0 para o Grêmio. E aí dá 2-1 para o Internacional. Não é isso. Aí a pessoa falou assim, você errou. Aí eu só errei o Internacional. Mas é o seguinte, ó. Não, 3-1 para o Grêmio, foi 3-2. Né? Errou o gol do Internacional. Tem uma hipótese melhor do que essa, que é o seguinte: é uma maratona, né? E aí o candidato que está o corredor que está em primeiro lugar, ele chega no 38º quilômetro, ele está ali naquela situação confortável, o segundo está com a distância segura dele, certo? Ele tem que tomar uma decisão de administrar a corrida e ganhar a corrida, ou ele pode tentar bater o recorde, né? Certo? E aí ele tenta bater o recorde, não consegue, mas ganha a corrida. Né? Então, a situação do Lula me parece essa. A questão é... Não, mas falando das pesquisas, eu acho o seguinte, eu acho que as pesquisas erraram muito na pesquisa nacional, né? Porque a distância entre o Lula e o Bolsonaro estava 14%, 15%, 16%, e ela ficou em 5%. Então, acho que isso é um erro fora da margem de erro. E se você for ver nos estados, o erro é monstruoso. Não, é monstruoso. Nos estados é monstruoso. Dava Haddad no primeiro lugar, deu o Tarcísio disparado. Vem cá, tudo bem. No Rio Grande do Sul, dava o Leite disparado, deu o Onyx. Pode pois falar. Mas é o seguinte, no Paraná não teve erro. As pesquisas botavam o Ratinho o tempo todo com 70 e o Requião com 25. Não, teve um erro grave no Paraná. Puseram o Álvaro Dias com o primeiro lugar no Senado, deu Moro. E o segundo lugar foi um outro cara. Eu sei, mas é o seguinte, aqui, isso já aconteceu, Alberto, aconteceu na eleição passada. O Requião estava ganhando a eleição para o Senado, certo? E o Beto Richa estava em segundo lugar, e no final deu 2 senadores completamente diferentes. Eu não acredito em pesquisa para Senado e para deputados. Os caras vêm mostrar esse negócio lá, eu não acredito nisso. Sabe? Eu acredito em pesquisa para governador, para prefeito, para presidente da República. Agora, o resto eu não acredito. Na questão da pesquisa, é o seguinte, eu acho que essas coisas que o Alberto falou, eu acho que tem sentido, faz sentido, etc. Eu tenho dado muitas declarações aí falando da questão do censo demográfico, né? Evidentemente, não é só o censo, porque tem a metodologia da pesquisa, tem essas questões que o
que o Alberto falou. Agora, eu faço questão de falar pelo censo pelo seguinte, porque é um absurdo. A gente está 12 anos sem o censo, e aí eu vou dar só um exemplo como é que isso afeta as pesquisas. Só uma coisa, o Eustáquio fala e a gente encerra, tá? Não, aí não, deixa o pessoal... Não, a palavra final é sua. Não, é da Márcia, a palavra final é da Márcia. Tá bom. Para fortalecer a diversidade. Mas, hoje eu descobri, numa conversa com a Márcia, só um parênteses, que ela não sabe cozinhar. Um verdadeiro absurdo uma mulher não saber cozinhar. Um verdadeiro absurdo. Que coisa machista, viu? Pelo amor de Deus. Ela é física, rapaz. Ela preocupa com o universo, não é com a cozinha, não. Estuda água e não sabe usar água na cozinha. É uma vergonha. Por isso, porque ela pensa no universo, rapaz. A Márcia subiu mais um ponto aí comigo, com esse negócio de não saber cozinhar. E por isso que ela vai fechar. Mas eu só dizer uma coisa, só dar um exemplo. Todo mundo sabe que a maioria dos evangélicos estão com Bolsonaro, a maioria dos católicos, dos sem religião, estão com Lula. Tá? Agora, qual que é o peso dos evangélicos católicos sem religião? Ninguém sabe, porque não tem censo. O IBGE não colocou em nenhuma pesquisa dele nos últimos 12 anos a questão da religião. Então, por exemplo, nas minhas projeções, eu acho que os evangélicos estão em torno de 32% da população. Tá? Quanto que o IPEC coloca o peso dos evangélicos? 26%. Está variando entre 25%, 26%, 27%, tanto no IPEC como no Datafolha. Tá? Se os evangélicos forem 32%, eu também não tenho certeza. Eu acho que é 32%. Se for 32% ou 33%, isso diminui o voto do Bolsonaro e aumenta o voto do Lula, porque dá aumento da religião do sem religião, entendeu? Então, assim, isso é um exemplo evidente da falta que o censo faz. Na questão de renda é a mesma coisa. Quantos são as pessoas que têm até 2 salários mínimos? É claro que você pode usar a PNAD e tal, mas a PNAD também tem problemas amostrais, essa questão do censo, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o censo é uma das coisas que contribuiu muito com esses erros das pesquisas. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Não, a Márcia. A Márcia encerra falando uma receita aí para os nossos ouvintes. Não, a minha receita é a seguinte, todos eles estão errados e todos eles estão corretos. Na verdade, o censo é um problema, certamente houve uma migração de Ciro e Tebet para Bolsonaro, e as pesquisas, sim, vão precisar ser um pouquinho mais detalhadas e pensar em resolver esses problemas, inclusive como é que elas vão capturar a migração final do eleitorado. É um sistema mais complexo do que a gente fazer só uma regrinha baseada em uma distribuição. Vamos usar um pouquinho mais de ciência, gente. Tem que melhorar a receita. Tem que melhorar a receita. E vão dizer para o Alberto para ele parar de cozinhar dado. Tem que melhorar. O que a Márcia falou é um aprendizado que a pessoa tem na cozinha. A comida saiu de ruim, tem que melhorar a receita. Um grande abraço.